Então, a partir de agora, você vai acompanhar o nosso Clínica da Alma e é muito possível que você assista esse programa também reprisado à noite, né? Eu digo sempre isso, por quê? Para te fazer saber que você pode interagir conosco, no caso, para quem acompanha o programa ao vivo, pelos telefones Twitter e e-mail, e para quem acompanha o programa reprisado, apenas pelo Twitter e também pelo e-mail, né? Porque se o programa está reprisado, certamente nós não estamos nesse momento para atender você no telefone. Mas no caso do ao vivo, sim. Então você pode participar, como algumas participações que eu já gostaria de registrar aqui. Mas antes, deixa eu apresentar aqui meus companheiros de bancada. Pastor Rogério, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Sempre um prazer. Muito bem, nós temos aqui o doutor Dalton Ricaldoni, que é psicólogo, homem de Deus, também pastor. Seja bem-vindo, Dalton. Muito obrigado. E o outro pastor também, abençoadíssimo, o pastor Ademar Guerra, que está nesse new look para 2014, né? O look da barba. Amém. Você fica diferente e estiloso, viu? Essa barba grisalha bonita. Mudar um pouquinho, né? É isso aí. Mudar o layout. Né? Muito bem. Olha só, participando conosco do programa, nós tivemos aqui a participação do pastor Marcos Poleto. Olha que legal, ele manda aqui especialmente o pastor Rogério. Sim. Ele diz, olha, o programa está muito bom, parabéns. Aqui é o Poleto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Você conhece ele? Eu conheço. Ele, olha, mas agora eu estou pastoreando aqui em Criciúma, Santa Catarina. Saudades do amigo, um grande abraço. Aí ele coloca assim, caso não te lembres de mim, sou aquele que fazia parte da DONEP, capítulo 500, que na época estava fazendo o Carisma e formei e fui enviado para abrir uma unidade do Carisma aqui no Sul. Teu sotaque tá ruim demais, viu? Não, eu quis fazer o sotaque só para te dar lembrar dele. Brincadeira, viu, pastor Marcos Poleto, só para descontrair. Legal. Ele faz uma pergunta, olha que pergunta curiosa. Roer unhas é uma forma de automutilação? Porque foi falado sobre o tema automutilação aqui, né, alguns programas atrás. Inclusive, você pode acessar esse tema de automutilação no nosso site, redesuper.com.br/de tudo um pouco. Ali dentro do programa de tudo um pouco, você tem os programas do Clínica da Alma também. E ele fala, e o próprio ato de automutilação não seria uma manifestação silenciosa de alguém que não ama o seu corpo ou a sua vida num todo? Eu acho que vale a pena responder essa pergunta, né? Com certeza. Bom, em primeiro lugar, eu quero assim, agradecer pelo Poleto. Realmente, nós nos encontramos, assim, toda semana eu estava lá na reunião, no almoço da DONEP, no capítulo 500, que era ali na Vila da Serra, é isso? Não? O que você chama ali? Vila da Serra. Perto do BH Shopping ali? Aquela região lá, o pessoal sempre reunia ali. Então, a gente, nesse período, ele fazia o carisma. Que Deus te abençoe em Criciúma, o ministério que Deus confiou em tuas mãos possa prosperar, isso é uma bênção aí. Olha só, a questão de roer unha é um sinal, por exemplo, de ansiedade, muito claro. Mas, se esse roer unha vai até o nível de chegar naqueles toquinhos e sangrar, é um sinal de autoviolação, ou seja, se violentar, né? Ou seja, autoagressão, que é uma automutilação também. Então, se isso é comum, se isso já se tornou normal e dá um certo prazer de ver ali aquele toquinho de unha e sangrando, isso é um sinal, sim, de autoagressão, de automutilação. Agora, qual é a outra pergunta que ele fez? Que eu não... E o próprio ato de automutilação não seria uma manifestação silenciosa de alguém que não ama o seu corpo ou a sua vida como um todo? Não é questão de não amar o corpo, não. Até a pessoa ama e entende que é templo e habitação do Espírito Santo. Mas muitas vezes são situações, como a gente abordou aqui bastante sobre a automutilação, são dores, são questões que precisam ser aliviadas, tensões, né? E esse de roer até sangrar é uma sinalização de que precisa colocar para fora essas dores, essas coisas que estão resolvidas dentro de você. Agora, se é simplesmente roer unha, em alguns casos até que nós falamos aqui nos outros programas, né, tem pessoa que rói a unha do pé também, né? Então, assim, é uma caracterização aí de ansiedade, tem situações aí, pode ser rejeição, a gente tem que entender o todo, né? Para a gente poder, assim, ter um diagnóstico. Bom, respondido, assim, não passar, né? Respondido ao pastor Marcos Poleto, peço a produção que deixe aqui os contatos, exatamente 3209-3301, tecla opção 1, ouça todo o atendimento eletrônico para que a sua participação seja registrada, ou o telefone ao vivo, 3253-3320,
você fala direto com a nossa direção e também pelo o Twitter, @Clínica da Alma, e o e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Tem mais perguntas aqui. A gente vai falar hoje sobre rótulos, mas antes da gente entrar no assunto rótulos, seria importante a gente responder algumas dessas perguntas, como, por exemplo, a Sueli Estevam, que ela faz uma pergunta também um tanto quanto curiosa. Primeiramente, parabéns pelo programa, ela diz. Gostaria de saber, ter um filho só é pecado? Que Deus abençoe vocês. Ela é de Poços de Caldas, Minas Gerais. Curiosa essa pergunta, não? O que vocês acham? É lógico que não. Claro que não. Ter um filho é bênção. Os filhos não são herança de Deus para nós. Se é herança de Deus, é uma herança de Deus. Se tiver dois, são duas heranças. Quanto mais filhos, mais bênção. Mais herança. Mas também, se ela tiver mais filhos e não conseguir educá-los adequadamente, é preferível que ela tenha menos. Ela pode levá-los ao pecado, né? E ela pode pecar também nesse caso. Mas o fato de ter um só não é pecado, obviamente que não. Pode gerar um problema muito maior se ela se sentir na obrigação de ter mais filhos e não tiver condição pessoal, financeira e vários aspectos de educá-la, de investir afetivamente nesses filhos e ajudá-los a crescer. Aí ela vai criar um problema maior ainda deles ficarem imaturos, de gerarem outros problemas que... Aí nesse caso é melhor que tenha um só. Claro, com certeza. Sem dúvida. O investimento emocional que ela vai gastar e o tempo que ela vai ter que utilizar, se ela não tiver essa oportunidade, é melhor que ela tenha só um. Muitas vezes é uma pressão que a pessoa recebe, às vezes dos familiares, normalmente parentes que tiveram talvez mais de um filho, muitas vezes até dentro da igreja mesmo. Vocês vão ter só um, vocês vão ficar só com esse, não é bom ter um filho só, é bom ter um irmãozinho, uma irmãzinha. Aí essa pressão muitas vezes traz um sentimento de culpa sobre a vida da pessoa, entendeu? E aí vem esse tipo de pergunta. Isso que eu ia falar. Então, não, foi certinho. Eu respondi. Respondeu. Fique livre então, Sueli. Estevam, ore a Deus, fala, Deus, olha, eu quero ter um só, ou dois, ou o que for. Eu, que sou pai de 3, posso dizer que filho é bênção demais da conta. Bom, a Eliane de Montes Claros, ela faz uma outra pergunta também. Como é que nós iremos agir diante de uma igreja que nos decepciona, que não cumpre a palavra do Senhor? Como é que iremos agir diante dessa sociedade onde não vemos o cumprimento da palavra de Deus, de pessoas mundanas que vivem de aparência? Doutor Dalton. Essa é realmente uma situação muito complexa. Ela está falando de uma igreja específica ou ela está falando da igreja como um todo? Né? Provavelmente ela está fazendo essa pergunta aqui baseada em assuntos que nós já tratamos aqui esses dias para trás, né? Sobre a questão de pessoas que traem, relacionamentos que são apenas superficiais e tal. Penso eu que ela está falando de uma igreja em geral. Eu falo que a igreja, de forma... Se você falar pela dificuldade das pessoas, para mim a igreja é um pronto-socorro espiritual, porque você precisa de ajudar as pessoas a crescerem. É claro que a ética cristã é fundamental. Agora, não vai ter jeito, vai buscar a Deus, vai orar a Deus para que realmente haja um avivamento na igreja e a igreja realmente se santifique e as pessoas mudem as atitudes. E ela fala sobre a sociedade que não cumpre a palavra de Deus, né? O pastor Márcio sempre fala assim, o que a gente espera de um morto? Que ele apenas faça o que ele sabe fazer. O que um morto sabe fazer? Feder, né? Só exalar mau cheiro. Então a sociedade que não tem Jesus, ela só sabe fazer coisa ruim mesmo. Então nós temos que proceder como aqueles que Jesus disse que somos luz, para que os cegos possam enxergar a luz de Jesus que tem que estar na nossa vida, né? E é assim que tem que proceder. Se é chamado para ser luz, tem que ser luz. É chamado para ser sal, o sal tem que salgar, né? Então esse é o nosso procedimento. Bom, agora entrando no nosso tema, falando sobre rótulos, como é que a gente pode denominar ou definir esses rótulos, pastor Guerra? Bom, rotular alguém é predeterminá-lo a algo inferior e considerar que aquela característica a característica que é dada à pessoa, muitas vezes de uma maneira errada, entendeu? Então, você estando rotulando alguém, você vai criar essa característica de forma errada, isso vai afetar a pessoa. Tá? O rótulo que, às vezes, ele não necessariamente vai determinar o que o conteúdo de dentro é. É diferente um pouco dos rótulos da mercearia, né? Ela vai ser observada de uma forma errada. Entendeu? E aí vai criar esse rótulo e essa característica. E a coisa importante é que, normalmente, a rotulação
ela é inferior, sempre inferior. Né? A rotulação ela é pejorativa, muitas vezes, e sempre para fazer com que a pessoa se sinta inferiorizada, menosprezada, ridicularizada, enfim, aí são tantos ados e hadas aí que entram nisso. Né? Mas mesmo o rótulo positivo também ele tem um aspecto negativo, porque rotular uma pessoa, por exemplo, como inteligente, bonzinho, certinho, faz com que você ingesse aquela pessoa naquela situação. Daquilo, né? Eu conheço história de, por exemplo, que pessoas que são consideradas muito inteligentes que não fazem um concurso público, porque se eles não passarem, eles vão perder o rótulo de inteligente. Então, o rótulo é uma forma de engessar uma pessoa, seja ele positivo ou negativo. Claro que o rótulo negativo é pior ainda do que o positivo, mas a rotulação, muitas vezes, é uma forma de limitar. A pessoa fica perfeccionista, ela não pode errar, ela não pode ter dificuldade. Então, eu acho que até o rótulo positivo, às vezes, não é muito legal, porque engessa também. Por exemplo... É isso que ele está falando. Ele falou sim, mas ele falou que o negativo é pior. Ele enfatizou, é pior. Isso. Pois é, mas o rótulo, em geral, mesmo positivo, ele determina e limita o seu potencial. Exatamente. Por exemplo, você pega assim, o fulano de tal é um pastor excelente na área de cura interior, né? Mas aquela pessoa pode ser também excelente em outras áreas, e no evangelismo, no aconselhamento de famílias e tal, e ninguém vai nele porque já botaram um rótulo nele, né? Então, o rótulo positivo também tem isso. E a pessoa carrega um peso grande. O rótulo negativo é pior ainda, porque sair desse lugar é muito mais difícil. E o grande problema dos rótulos é que, de forma geral, eles começam na infância. E a criança tem uma tendência a pegar aquilo como uma verdade absoluta. Ela segue vivendo como se tivesse que ser. Então, você tem que, por exemplo, uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa tem dois tipos de dificuldade. Trabalhando com uma margem de um equilíbrio psicológico, tem os que ficam aquém e os que ficam além. Os que ficam além têm que reduzir isso até uma parcela saudável. Eu falo que você tem que fazer o máximo que é realizável humanamente. Você está falando na questão do perfeccionismo. A pessoa perfeccionista, ela quer fazer muito mais do que ela pode. Exatamente. Então, você tem que fazer o máximo que é humanamente possível. Então, você tem que abaixar a pessoa até um ponto em que ela possa viver melhor, porque o perfeccionista, ele sofre. Isso não é um rótulo que a gente coloca ou o cara que se autorrotulou? Mas também tem esse aspecto. Nós temos a rotulação e a autorrotulação. Muitas vezes, normalmente, a gente se autorrotula, claro, em função de coisas que nós ouvimos. Duas coisas. É aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente testifica, a gente experimenta. São as duas coisas básicas. Então, assim, palavras que se ouve e experiências que se vive. Então, se você recebeu, desde pequeno, um tipo de rótulo, uma forma que você nunca vai ser bem sucedido, quando você começa a crescer e vai desenvolvendo, ou seja, a sua identidade, a sua estrutura, você começa a experimentar situações de que realmente você é fracasso ou um fracassado nas ações. E você faz acontecer. Exatamente. Então, aí vem a mente que, não é que meu pai tinha razão mesmo, não é que a minha mãe tinha um fundo de razão que falava isso. Porque são experiências e palavras que se ouve e que se recebe. Claro, aí eu posso ouvir e não aceitar aquela palavra, mas normalmente isso acontece desde pequeno. Então, qual que é a diferença entre, para o pessoal de casa entender, entre a rotulação e a autorrotulação? O que eu quero dizer enquanto diferença é, quando é que uma acontece e a outra também? Normalmente, a autoimagem que você tem, ela é formada na infância. Como o adulto lida com a criança. Muitas vezes a criança pega aquilo que você imagina para ela. E é interessante que a criança, como a necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado, ela prefere se submeter a uma imagem negativa para que você a ame, do que não ser. A indiferença é a pior coisa que existe no ser humano. Verdade. Se uma criança pequena, você fala, ela não vai dar conta, ela não tem jeito, ela não tem futuro, ela pega a imagem que os pais fazem, absorve a imagem, aí ela se torna a autoimagem dela. E aí ela passa a produzir aquilo.